Olá, querido educador! Estamos aqui para mais um momento especial de aprendizado. E hoje nós estamos com uma dupla sensacional, as nossas queridas autoras do componente de arte. Olá, professora Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, é uma alegria estar aqui com vocês. Olá, professora Aileen, tudo bem com você? Olá, tudo bem? É um prazer, gente. Autoras, sejam muito bem-vindas. Professor, também seja muito bem-vindo. E estamos aqui para a gente conhecer um pouquinho mais das novidades para o componente de arte, para essa nova edição dos nossos materiais dos anos iniciais do ensino fundamental. E você, professor, é o nosso convidado especial. Nós estamos com uma série de lançamentos para que a gente possa, então, conhecer um pouquinho mais das novidades que vai abarcar toda essa nova edição, não só de forma geral, mas também de todos os nossos componentes. Então, fique ligadinho, entrando lá na nossa sala de professores.com.br/lançamento, e lá você conseguirá conferir tudo o que está acontecendo, todas as novidades para todos os componentes e também de forma geral. E hoje nós vamos aqui conversar então com a professora Aileen, com a professora Ellen, sobre essas novidades para o componente de arte. E elas têm feito um trabalho maravilhoso, se esmerado muito em trazer novidades, uma riqueza mesmo para esse componente que é de encher os olhos. E nós vamos conversar um pouquinho, começando aí falando sobre a perspectiva, os objetivos que nós temos aí para o componente de arte nessa nova edição. Professoras, contem um pouquinho para a gente, então, como que vocês pensaram ao reorganizar essa nova edição e quais são os objetivos, né, que os documentos oficiais trazem para a gente, para que nós possamos, então, atender a essas habilidades para os alunos aí das séries iniciais. Então, é muito importante nós partirmos da premissa, né? O porquê arte? A arte é para todos. A arte é um componente que deve estar presente na escola. E nós partimos numa cosmovisão cristã. Lembre-se sempre, Deus está no centro da nossa arte. Não podemos desvincular uma coisa da outra. Por quê? Deus existe. Ele nos criou dotados de criatividade. Como seres criados, nós temos também a criatividade. E por meio dessa criatividade, nós podemos ensinar para os nossos alunos a serem seres pensantes, atuantes, empolgados com o fazer e com a vivência artística. Então, sempre lembrem, partam da premissa de que Deus existe, que Ele nos criou e que nós devemos explorar ao máximo as múltiplas formas de arte. E dentro disso, a gente tem então os objetivos principais então desta coleção, que na verdade eles seriam muitos, mas a gente vai fazer uma síntese aqui. Possibilitar então o reconhecimento de Deus como criador da beleza, né? E usar os talentos para servir e glorificar a Deus. Valorizar a arte como meio de comunicação com Deus e com o ser humano por meio da autoexpressão. E apreciar a diversidade artística e cultural em ambientes locais, nacionais e globais, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Promover e estimular a experiência estética, representada pelo ato de criar em contato com o mundo interno e externo da criança. E aqui a gente vai dar uma paradinha nos objetivos para explicar um pouquinho o que é essa experiência estética. Quando a gente pensa, né, em experiência estética, é importante lembrar que a experiência estética envolve um processo criativo e um processo único. O que eu sinto, o que eu vejo é totalmente diferente do que a professora Vivian sente, do que a professora Aileen sente, do que cada criança, cada indivíduo, cada aluno vai sentir. Então, quando a gente fala em expressão e experiência estética, é importantíssimo que você respeite o que o outro vê, o que o outro sente. E essa parte da subjetividade da arte, que é totalmente diferente dos outros objetivos e dos outros componentes, porque é na arte que você vai poder ensinar o seu aluno a ser um ser pensante, a ser um ser atuante. Ele pode fazer a flor de diferentes formas. Ele não precisa fazer a flor com miolinho amarelo, pétalas brancas e cabinho verde. Mas ele pode escolher se as pétalas vão ser coloridas, se as pétalas vão ter uma cor só, se vão ter quadradinhos, se vão ser redondinhas, se vão ser ovais. E a gente precisa explorar que cada um tenha a sua experiência, porque está totalmente ligado aos princípios, aos sentimentos, aos sentidos.
Então, na arte, a gente vai explorar ao máximo os nossos sentidos. Olhar, ver, ouvir, sentir, degustar, tudo com muito detalhe, com muito esmero, sempre promovendo essa experiência estética. Mas a gente também tem alguns outros essenciais aqui, objetivos, que eu acho que é importante a gente colocar. Capacitar o aluno a ouvir, a apreciar e se expressar por meio da música, das artes visuais, dos sons e dos movimentos. E também estimular o aluno a enriquecer esse repertório artístico. É importante que o professor consiga fazer isso de forma simples, né? Compreendendo então as relações entre essas linguagens artísticas e as suas práticas integradas. Mas também desenvolver uma iniciativa, a atenção, a pesquisa, a descoberta, possibilitando o uso das novas tecnologias de informação e de comunicação. E, por fim, propiciar a realização de trabalhos individuais e em grupo, visando essa troca de experiências e socialização de descobertas, esclarecendo e estabelecendo, né, essa autonomia à crítica, o respeito e o desenvolvimento, o gosto pela própria produção e a produção dos colegas. Isso é muito importante também. E a gente percebeu justamente isso, né, profs? A gente acompanhando um pouquinho de perto aí a produção de vocês, como vocês têm feito, se esmerando realmente. E a gente percebeu que depois que a BNCC fez a homologação final aí de todo esse documento, né, das habilidades que ela trouxe para esse componente, nessa nova edição vocês revisitaram toda a construção que já existia realmente. Então, assim, vocês estão fazendo uma releitura novamente para essa nova versão. Então, a gente percebeu ali a escolha a dedo, né, das imagens que serão analisadas, da questão musical que vocês vão trazer também aí para esse trabalho com os alunos, para essa perspectiva da musicalização também, que é algo importante, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas que os professores também sempre querem saber, estão mais curiosos, né, para essa perspectiva também. Então, assim, vocês fizeram toda essa revisitação, né, esse novo olhar para essa construção. E quando a gente fala nesse novo olhar, e quando a gente abre o material, você não tem a arte só pela arte, ou a música só pela música. Tudo que vocês construíram ali, ela tem uma intencionalidade e tem um caminho que o professor vai seguir para que ele possa alcançar esses objetivos que vocês acabaram de mencionar. Então, contem um pouquinho para a gente realmente como que vai ser esse caminho dentro da perspectiva metodológica que o professor precisará desenvolver de modo, então, a despertar o desenvolvimento dessas habilidades específicas nos alunos. Então, nós buscamos novidades. Mantivemos aquelas atividades e aquelas obras que eram assim essenciais e que a gente sentia muita proximidade e muito amor por elas. Mas muita coisa nova, como a professora Vivian falou. E sempre assim, né, esmerado ao máximo, unindo os conteúdos com os objetivos, com a produção e com tudo mais. E a gente parte muito do conhecido, né? A gente tem que lembrar disso, partir daquilo que a criança, do aluno, o que ele conhece, para depois explicar as outras partes, as questões das vivências. Eu sempre falo, o professor de música, de arte, ele precisa estar muito ligado com a exploração, com aquilo que as crianças percebem, com aquilo que brilha os olhos desses alunos. E o professor tem que brilhar o olho dele também. Então eu sempre falo, faça com amor, faça com esmero, faça com muito carinho cada detalhe que foi preparado com tanto amor para vocês. Agora, a gente parte, né, do estímulo gerador. Então, o que é o estímulo gerador? Todo início de capítulo tem uma imagem, ou uma música, ou um movimento, aonde você vai começar o seu percurso. Você tendo esse estímulo gerador, você vai, então, trabalhar com principalmente 3 pontos. A gente fala, né, metodologia triangular. De Ana May Barbosa, né, uma educadora, ainda está viva, que ela começou pelas artes visuais, mas hoje em dia a gente usa essa metodologia triangular para todos os elementos artísticos, porque não é só fazer alguma coisa, né? Tinha aquela ideia que a arte, vamos fazer uma bola, vamos fazer uma flor, vamos fazer um barquinho, vamos fazer uma dobradura. Não, você tem que partir, o fazer faz parte, ele está numa vértice do triângulo, mas você precisa também fazer o quê? Apreciar, né? Tem uma história, tem uma contextualização, da onde veio isso?
Então tem a história da música, tem a história da arte, tem a história do movimento, da expressão, aonde você vai ter esse algo a mais para você também conhecer, para você saber. Porque arte também é conteúdo, e conteúdo importante que o professor precisa conhecer, que o aluno precisa conhecer, e todos juntos desenvolverem essa questão. E também você tem que pôr isso dentro do contexto. Então, por que isso é importante para mim? Por que eu preciso aprender as cores, as linhas, os sons, para me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais segura, uma pessoa mais feliz? Então, prof, é justamente isso mesmo, né? A gente percebe, assim, toda esse despertar por meio da forma como vocês construíram cada capítulo, de despertar realmente a vivência do aluno. Não só, como você disse, né? A gente tinha uma falsa impressão do componente de arte, e eu até me lembro, assim, se a gente for pensar, da época que a gente estudava ainda, né? Muito ligado só com as questões de trabalhos manuais, mas a arte realmente vai muito além disso, né? Muito além disso, como você disse. Isso também está dentro de uma partezinha do triângulo aí, né? Dentro da metodologia, mas ela vai muito além. E dentro dessa nova edição também, vocês estão trazendo novidades até para a questão da construção das atividades que estarão no material. Então, as atividades também, elas vão proporcionar todo esse caminho, né? O professor, ele vai dar os direcionamentos e, por meio das atividades, os alunos vão conseguir, então, experimentar essas vivências. E como que vocês trabalharam, então, a reorganização das atividades também dentro da nova edição, profs? Então, bem importante a gente lembrar de usar signos não verbais. Isso é um elemento que faz toda a diferença entre a arte, o ensino da arte e o ensino das outros componentes. Porque a gente está muito acostumado a falar, faça isso, faça aquilo, veja aquilo, escreve aquilo, sublinha. E quando a gente trabalha com arte, a gente usa imagem, a gente usa mímica, a gente usa sons. Então, esses elementos não verbais, eles precisam perpassar por todo o momento, por toda a aula, por todo o material. E a gente está procurando isso ao máximo. Claro que tem que dar um comando ao outro, mas muitas vezes, né, quando a gente está montando, mas o que o aluno vai fazer? Ele tem um direcionamento, mas deixa ele escolher as cores, deixa ele escolher as ferramentas, deixa ele criar como ele gostaria que fosse, dentro de princípios, dentro de padrões, né? Tem elementos que ele precisa fazer, e a gente, então, vai desenvolver e vai fazer. E agora a gente gostaria de fazer alguns exemplos. Podemos partir para a parte prática? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um pouquinho com as parlendas, tá? Que a gente colocou lá no livro, vocês podem acompanhar lá depois, mas o que é a parlenda? Então, é um conjunto de rimas infantis, né? Que a gente fez bem infantil mesmo, usando assim como brincadeira. Então a gente brinca um pouco com elas, por exemplo, na questão do eco. Então eu faço e depois a criança, né, o aluno repete. Então vamos lá. Tico, tico no fubá. Tico, tico no fubá. Tico, tico vai voar. Tico, tico vai voar. Tico, tico vem pra cá. Tico, tico vai pra lá. Tico, tico vai pra lá. Tico, tico vai voar. Tico, tico vai voar. E podemos falar de várias formas. Então, aqui foi a gente até misturou um pouquinho, né? Mais suave, forte. Ao mesmo tempo, exploramos o eco, né? Eu fiz e ela repetiu. Então, isso podemos explorar bastante com os alunos. Podemos também bater palmas, se a gente, né, usar o que a gente já tem ali com a gente fácil na sala. Tico, tico no fubá. Tico, tico no fubá. Tico, vai voar. Tico, tico vai voar. Tico, tico vem pra cá. Tico, tico vem pra cá. Tico, tico. Tico, tico. E também podemos fazer o quê? Usar aqui o ouvido interno, que a gente chama. Que é o quê? A gente faz e depois a gente pensa. Mas daí a gente pode fazer junto, todo mundo. A classe com o professor. Como que a gente vai fazer? Então a gente começa junto. Pronto? Vai. Tico, tico no fubá.
Tico-tico, vem pra cá. Tico-tico no fubá. Eu estou aqui batendo a palma aqui baixinho só para o professor entender, mas na verdade nem precisa. A gente só vai pensar lá dentro da cabeça, que é o que a gente chama, então, o ouvido interno. Fala uma frase e escuta a outra. E assim a gente pode brincar com a rima de diversas formas, com instrumentos, com outras partes do corpo. Então, explorar essa fala e, ao mesmo tempo, o movimento. Também você pode usar uma pandeireta. O que é uma pandeireta? Isso eu sempre falo, é um material, o professor tem que ter alguns materiais. A pandeireta acho que é um básico, né? Essa nossa aqui é especial, é transparente, mas pode ser qualquer uma, pode ser qualquer 2 pauzinhos, né? Desde que marque essa pulsação, marque esse ritmo. E paulatinamente a gente foi ensinando, né, o que é pulso, o que é ritmo, como você vai desenvolver esse processo de escuta métrica dos padrões. Então isso é bem importante. Um outro aspecto no livro também que aparece é a visualização de imagem. Então nós temos um box que é só de arte, né, que é o que você vê. E quando a gente vê alguma coisa, não é ver, tô vendo ali, pronto. Não, mas você tem que ver com atenção, com esmero. Então, vocês vão ver agora um quadro. E nós escolhemos um quadro que está no livro, e é um quadro que a gente gosta muito, de um artista também que a gente gosta muito. O Dia Perfeito, né? É um nome em inglês, porque ele pôs o nome em inglês, né? O Perfect Day, de Romero Brito. E quando você olha esse quadro, né? O que você sente? E essa é uma pergunta, né, capciosa. Por quê? Você olha o quadro, é uma figura o quê? Que te dá, é muito iluminado, como vocês podem perceber, ela tem muitas cores, muitas formas, né, matizes diferentes. O que você sente quando vê esse quadro? Então, deixa o aluno responder. O que você sente? Eu sinto muita alegria, porque tem muita cor. O colorido é especial. Então, eu fico feliz quando eu vejo. E o que faz o seu dia ser perfeito? O que será? O lindo sol lá fora me deixa muito feliz. Brincar. Para mim, o dia perfeito é quando eu ganho uma flor, ganho um abraço de um aluno. Então, para cada pessoa, tem alguma coisa que faz o seu dia ser perfeito. Talvez para alguns é terem uma fruta para comer, ou terem um chocolate para comer. Isso é que a gente tem que aprender a ouvir, né, do aluno, a deixar ele expressar, a deixar ele falar. Então, muitas vezes no livro aparece resposta pessoal, e a gente dá algumas ideias nessa resposta pessoal para que haja essa interação. Mas vamos agora a observar também as questões técnicas da obra. Então, por exemplo, linhas. Que linhas você vê nesse quadro? Tem linhas curvas, tem linhas retas, tem linhas onduladas, né? No primeiro plano tem várias linhas onduladas, tem linhas em formas de flores, risquinhos. Então, você faz toda uma análise da parte de linhas. Você também pode fazer toda uma análise da parte de cores. E as cores, a gente parte, né, no primeiro ano, 2 conceitos básicos. Cores primárias. Quais são as cores primárias? Outro dia, meu marido, eu não sei o que é a cor primária. E ele achava sempre que o verde era primário. Mas não, olha aqui as cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. E você, então, com a mistura dessas cores, você tem as cores secundárias. Então, quando você mistura amarelo e vermelho, você tem o laranja. Quando você mistura amarelo e azul, você tem verde. Quando você mistura vermelho e azul, você tem o roxo. Então, esses são conceitos que a gente precisa fazer a mistura mesmo para os alunos, para eles brincarem, para eles verem, eles acham o máximo, né? Aparecer uma nova cor. E da onde isso? Então, explore esse quadro, ele é muito colorido. Então, a gente parte. Cores primárias, tem aqui. Cores secundárias, tem também. E depois, as texturas, né? Como é que o artista pôs a textura? Ele fez com risquinhos, fez com florzinhas, fez com tracinhos, fez com bolinhas, com quadradinhos. E você, então, vai mostrar essa questão da textura, como é que faz essa trama. Um outro aspecto também que é importante nós vermos é a questão da perspectiva. E aqui ele sobrepôs. O primeiro plano tem as ondas, depois tem as montanhas, depois tem as árvores, daí tem o céu, e você vai, então, ver meio chapado. Isso é um pouquinho mais técnico, mas
ponto a ponto, passo a passo. É importante que o aluno vá compreendendo essa questão de o que ver no quadro. E uma coisa nova que nós temos também no livro é que você sonorizar o quadro. Então, que sons você tem nesse quadro? Eu imagino assim, o som das árvores balançando, né? O som da fumaça. Talvez a fumaça não tenha som, mas a gente imagina que tem. O som das ondas. E também você pode o cheiro, né? Às vezes fala, mas quadro tem cheiro? Ué, pode ter, né? Que cheiro tem na floresta? Que cheiro tem na casa? Tem a chaminé saindo, será que tem um cheiro de uma sopa, né, cozinhando? Ou é de um arroz doce? Ou de uma banana frita? Não importa, cada um vai dizer o cheiro que tem. E é isso que é importante na experiência estética, porque você é livre para pensar e para imaginar aquilo que você gosta mais. E não está dentro de padrões, que todo mundo tem que sentir o mesmo cheiro. E às vezes é engraçado, mas um quadro tem cheiro? Você vai imaginar. Então aí que a gente usa a imaginação. Mas pode usar a imaginação? Deve usar a imaginação. Só cuidado para não fantasiar. Por exemplo, eu não posso falar, hoje eu abri a janela do meu quarto e a vaca estava voando. Não, vaca não voa. Então isso é fantasia. Agora eu posso fazer, eu abri a janela do meu quarto e tinha um casal de pombinhos no fio, na frente da janela. Pode não ter acontecido hoje, mas pode acontecer. Então isso é imaginação. E na arte, nós precisamos explorar ao máximo essa imaginação dos nossos alunos, essa imaginação saudável. Que outras É básico, porque a gente às vezes pensa que as crianças, né, a gente dá as respostinhas prontas. Então, é ter esse cuidado de realmente ter essa exploração em cada obra dessas aí no material. E, prof, a gente percebe justamente isso, né? Quando você dá a liberdade para os alunos vivenciarem, experimentarem. Então, quando você está falando aí, a gente já está viajando aqui também, né? Então, ao você olhar uma imagem, olha quanta riqueza, olha quantas perspectivas diferentes a gente pode dar para os alunos ao analisar uma imagem, ao usar realmente essa imaginação. Então, eu acredito que o diferencial é justamente isso, é você permitir que o aluno experimente mesmo todas essas vivências, né? Com certeza. Que ele experimente, que ele explore, que o professor dê as ferramentas para ele, porque a criança ela é muito aberta, ela é muito criativa, ela é muito inventiva, mas às vezes a gente poda um pouquinho, né? Não faz agora, só escreve isso, faz aquilo, pinta aquilo, risca aquilo, e a gente tem que deixar, isso não faz parte da nossa concepção, porque a gente foi educado, né, muito certinho, muito, agora, abre. Né? Mas como é que você quer que seu aluno possa dizer não às drogas, possa dizer não às contextualizações, né, tão complexas que nós estamos nesse mundo, se você não ensina ele a discordar ou a concordar, a respeitar a opinião do outro, e é na arte que você vai ter todo esse processo mais fácil de ensinar. Então a gente tem que ajudar e tem que explorar. Vamos agora ver ouvir uma música. Então olha lá, que música você está ouvindo? Então você vai ter agora a oportunidade de ouvir. Vamos aguardar e vamos ouvir. Que animal você imagina? Um que voa? Que pula? Que se arrasta? Engatinha? Que anda? Você consegue perceber os sons curtos e subindo? Que animal será? Que animal pula? Seria um sapo? Coelho? Grilo ou canguru? O compositor chamou de canguru. Eu acho que ninguém errou. É um animal que pula. Vamos agora ouvir novamente e dessa vez vocês vão ter um gráfico que vocês vão poder acompanhar. Esse gráfico se chama audiopartitura. Observem. E é interessante que quando você percebe, é fácil, qualquer criança, qualquer primeira série consegue ver. Os canguruzinhos estão o quê? Subindo, descendo.
Na segunda parte, eles sobem mais pertinho um do outro. E eles vão subindo, e daí vão descendo, e você tem daí o desenho da música. E é incrível, gente. Eu já fiz isso com adulto, com criança, com todas as idades. E eles sempre acertam. E as crianças, quando fala que é canguru, como é que eles fazem, Aileen? Põe as patinhas assim, as mãos, né, imitando as patinhas, e saem pulando igualzinho, se a gente pede para fazer, para imitar, né? Muito interessante, eles acertam. E eles sabem bem a diferença do canguru pulando, do sapo pulando, o grilo. É incrível. Então a gente tem que curtir, fazer e repetir esses processos, deixar que o movimento, porque o gesto musical, ele é muito expressivo. Então quando você tem, né, uma música curtinha, você tem essa ideia de pulo. Quando você tem uma música longa, você tem esse processo longo. E a gente queria mostrar para vocês agora um pouquinho de alguns elementos que você pode ter para enriquecer a sua aula. Coisas simples, tá? Todo mundo fala assim, mas eu não tenho bandinha rítmica, eu não tenho material na escola, o que eu vou fazer? Gente, você não precisa de nada, você precisa de papel. Olha o som que já faz. Um papel crepom simples. Você precisa de canudinho, né? A gente usou para mostrar as cores, mas também você pode usar para bater. Canudinho de beber sorvete. Né? Agora vamos fazer um eco de canudinhos. E daí você pode fazer aquele eco, aquele ritmo que você aprendeu na rima, né? Tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Então, primeiro você fala, depois você só faz a repetição do padrão, para você ir criando esses padrões. É importante também desenvolvermos a percepção sonora. Olha aqui. Você concorda comigo? São todos sininhos tocando. Mas e qual é a diferença? Algum foi mais... O primeiro foi o quê? Mais grave. O último foi mais agudo, mais fininho. Então a gente vai estar trabalhando as propriedades do som, que são tão importantes para caracterizar o som. Você também pode usar uma caixinha de papelão com elástico. O que você vai usar? Para que você vai usar essa caixinha? Para ensinar a vibração. Vamos lá? Quando você fala em vibração, é o ar em movimento. E aqui você vê o ar se movimentando, você vê o elástico se movimentando para produzir o quê? Para produzir o som. Então você parte de ideias que são tão complexas, né? Vibração. Mas você mostra, você sente, você pode pôr também num tamborzinho, pôr arroz, bater, o arroz todo pula. Então a criança vê a vibração. Então tem que ir criando essas ideias, né? Copinhos de som. Isso aqui é um copinho, qualquer copinho que você põe uma moedinha dentro e você faz os pares. Esse aqui não é par, ó. É diferente. Mas esse aqui já é o par desse, ó. Então como é que eu sei? A gente pôs um identificador para as crianças poderem brincar sozinhas. Nós temos também os apitos. Você pode ter apito, né? Qualquer lugar você tem apito. E você, então, tem apito de trem. Vamos cantar a música do trem. Atenção, gente! O maquinista tá pronto! E daí, canta a música do trem. Pode ter a música do pato. O pato aqui, pato ali, pato acolá. Você pode também, né, ter um outro som de apito. E daí tem aqueles apitos, né, bem brasileiros, que tem dois sons. E você pode então cantar Tico, tico no fubá. Então você começa já a parte de movimento sonoro e de sons. Então o movimento sonoro a gente gosta muito de usar a flauta de êmbolo. Esse aqui já é mais específico um pouquinho, mas também nada que o professor não consiga obter. Então, grave, e a gente usa então o Skyline, que já usava na coleção antiga, e a gente continua usando esse contorno
nas montanhas, no céu, nos prédios, e a gente pode fazer o contorno de vários sons, de várias músicas. E aqui também, ó, tubos, né, para trabalhar a vibração. E claro, você pode ter também joguinhos que você pode comprar de sons. Né? Então a gente quer mostrar aqui um de sons de animais, que é muito importante. Tem outra coisa aqui. Trocou. Então, o outro. É. Que bichinho é esse? Então a gente não mostra primeiro. Primeiro você só põe o som. Depois Sim. você pode deixar o aluno buscar, ele tirar também, ele escolher o som que ele mais gosta. Então, hoje em dia, não tem como você não ter elementos, materiais simples. Olha aqui, não mostrei nada super sofisticado que só compra na Europa. Tudo coisa que você encontra fácil aqui, né, no nosso meio. Você tem na sua casa, na sua sala. Então, bem importante, gente, explorem, usem e abusem desses componentes, desses materiais, porque é isso que precisa para o ensino da arte. E é interessante, né, prof, ressaltar também que todas essas dicas que vocês trouxeram aqui também, a forma como o professor pode adaptar segundo a sua realidade, então você deu opções para que isso possa acontecer também ao longo do dia a dia, do fazer pedagógico dele. E essas informações que vocês trouxeram, a gente também vai conseguir perceber agora no novo formato que a gente trouxe do manual do professor, que veio assim totalmente diferente, né, no formato em U, com a miniatura do livro do aluno, e lá vocês estão trazendo toda a intervenção, não só de como conduzir a ação com cada atividade que vocês propuseram ali no material, a análise, né, dos boxes que vocês colocaram ali, do que você vê, enfim, para você analisar, né, as obras e tudo mais, mas vocês também estão trazendo ali atividades, novas atividades para que possam explorar as habilidades que vocês pretendem trabalhar em cada capítulo. Vocês estão dando as sugestões dos materiais que poderão ser utilizados e o professor vai adaptando isso conforme a realidade. Vocês estão trazendo também informações extras, né, de cunho formativo para esse professor também. Então, assim, tudo que vocês colocaram ali e muito mais recheio, né, o professor vai encontrar agora nesse manual do professor. Com certeza. Além Tem disso, muita também, informação, muito detalhe também, e coisas para facilitar mesmo para o professor. exatamente. E lá no portal também, né, prof? A gente vai conseguir encontrar uma ampliação também ainda de atividades extras, sugestões de atividades para avaliação, né, que vão estar lá no material também, atividades complementares, outros recursos que vocês colocaram também lá no portal, não foi, profs? Que é com relação às partituras do material, os áudios também que estarão disponíveis para o professor trabalhar, tudo que vocês trouxeram ali de novidade também no material, enfim, são várias atividades, várias proposições também que vão propiciar uma aprendizagem bem significativa, muito rica, lúdica, como vocês colocaram também aí em todo esse percurso que vocês mostraram um pouquinho para o professor. Isso é bem importante. Então, assim, ficar bem atento, porque não só dentro do manual, ali naquela página, mas ali tem muitos detalhes e, logicamente, que você pode criar e viajar, né, em cima dessas ideias que a gente colocou. E sem contar, realmente, o portal, que a gente, às vezes, tem feito uns vídeos bem explicativos, assim, para facilitar o trabalho de cada um. E para aqueles que realmente, às vezes, não têm toda a condição de saber todas as coisas, já aproveitar e já entender um pouco ali, se puder assistir isso com antecedência, para aprender bem como é que faz. Então, é importante realmente saber isso, para ter esse entusiasmo que a gente está falando aqui desde o começo, né? Essa alegria de fazer uma aula legal, bem feita, bem estruturada, bem organizada, bem planejada, para realmente que os assim, curtam, né? Para que eles brilhem os olhinhos, assim, no contexto da sua aula, para que seja uma aula feliz, agradável, porque isso faz toda a diferença dentro do trabalho, e não ficar simplesmente só ali, faz isso, faz aquilo, né? Acho que é bem importante. E o professor não precisa ter medo, né? Porque o livro está sendo pensado tanto para professores generalistas como para professores especialistas. Eu nunca fiz música, eu nunca fiz arte, eu não sei nada disso.
Gente, é só ler, é só assistir os vídeos, porque está muito bem esmigalhadinho, muito bem explicadinho. E o professor, eu já sei isso e tal, amplie, né? A gente tem algumas rimas lá, mas eu sempre falo que o professor tem que ter 20 rimas embaixo da manga. E aí ele vai montando, vai fazendo, vai cantando na sala, vai no pátio, vai fazendo outras atividades e ele vai ampliando o repertório dele. Então, envolvam-se, façam. O material foi feito com muito carinho para todos vocês. E a gente está feliz de estar lançando esse primeiro volume. É isso mesmo, professor. Então, você precisa aproveitar todas essas novidades, como as professoras comentaram lá no portal, além de toda essa gama de orientações que vocês vão receber de forma impressa. Vocês vão contar com recursos extras que vão disponibilizar muito mais conhecimento e ideias para que vocês possam desenvolver todas as habilidades necessárias aí nesse processo de aprendizagem com os alunos. Além disso, como as professoras mencionaram, também tem informações lá para que possa contribuir com a sua formação. Então, lá acessando o nosso ícone, né, dentro do portal Trilhas de Aprendizagem, vocês vão ter ali todo o recurso da parte teórica, da perspectiva metodológica, tudo nos mínimos detalhes para que vocês possam conhecer, ampliar e colocar em prática realmente, sem deixar de contar com a participação dos seus alunos, porque isso é a vivência, é a realidade que você vai ter ali no seu dia a dia. E mais uma vez, a gente quer deixar para vocês o recadinho para que vocês possam explorar, para que vocês entrem em contato mesmo, mergulhem em todas essas novidades, conheçam o material e nós estaremos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, para ouvir também as sugestões e queremos agradecer por esses momentos que passamos aqui juntos, aprendendo mais, compartilhando mais novidades com vocês. Agradecer também à professora Aileen, à professora Ellen, por esses momentos especiais que nós passamos aqui, onde elas puderam dar uma pitadinha só do encantamento, do despertar que o novo material vem aí trazendo para vocês. E não se esqueçam, acompanhem toda a nossa série de lançamento, não só o componente de arte, como outros componentes também que nós disponibilizamos, outras informações relevantes para o seu fazer pedagógico. Então acesse saladeprofessores.com.br/lançamento e acompanhe todas as novidades. Fiquem ligadinhos e nós nos vemos por aí. Um abraço carinhoso para você e muito sucesso. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, profs. Tchau, tchau.